Bom dia. Bom dia. Vamos lá. E aí a gente cresce na fé. Então fica o convite para estar conosco na nossa escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 horas. Estamos estudando o livro Eu Servo. Você está brincando? É esse mesmo título. Fala sobre serviço, sobre ter a mente de Cristo, sobre pensar e agir como um servo de Jesus Cristo. Então fica aí o convite. Nós vamos estar dando início ao culto. Nesse momento eu peço que vocês estejam orando, pedindo a Deus que venha falar ao seu coração. E nós vamos estar então orando silenciosamente, enquanto nós ouvimos o prelúdio. Não colocar barreiras para a atuação do Espírito na nossa vida. E nós vamos declarar isso
em adoração neste momento. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor quer adoradores que adorem em verdade, né? Em verdade, de espírito, de vida. É verdade, é de vida diariamente. Não é só de conhecimento, mas é crescendo à medida que o Espírito Santo nos fala, nos ensina. É a função do Espírito. Jesus, quando foi, ele deixou esse Espírito conosco. Vamos adorar ao nosso Deus neste momento.
esse amor de Deus possa fluir entre nós, na casa dele e também por onde a gente passar, né? Nosso amor possa, o amor dele, através de nós, através da nossa vida, possa impactar as pessoas lá fora. Vamos fazer a nossa oração, Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda de pé, vamos estar orando, vou convidar a Mônica Fiore, pedindo ao Senhor que aceite a nossa adoração nesta manhã. Querido Deus, querido Pai, Senhor, quero mesmo, Senhor, assim agora, tá colocando mesmo esse momento em tuas mãos, Senhor, assim que possamos assim, tá sendo acima de tudo, né, Senhor, através do seu Santo Espírito, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, Senhor, que possamos assim nessa manhã, Senhor, estar sentindo o teu fluir, o fluir do teu amor através dos nossos corações, Senhor, e que possamos mesmo estar nos fortalecendo como igreja, estarmos nos fortalecendo como irmãos em Cristo aqui, Senhor, agora presente, Senhor. E Senhor, assim, obrigada porque o Senhor assim tem cuidado de cada um de nós. Se o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, é para algum propósito, Senhor, mas que principalmente assim, que hoje possamos estar sendo edificados por Ti, Senhor, e possamos assim estarmos saindo daqui diferente da maneira que entramos, né, Senhor? Quero estar entregando mesmo esse culto em Tuas mãos, Senhor, esse momento de louvor em Tuas mãos, Senhor, e fala mesmo, Senhor, diretamente aos nossos corações, assim como nós estudamos hoje de manhã, né, Senhor, que não estejamos colocando nenhuma barreira. Então, tira mesmo, Senhor, toda barreira que possa estar impedindo, Senhor, do nosso bom contato contigo, Senhor. Tira mesmo, Senhor, assim, essas nossas, as nossas pretensões, né, Senhor, mas que possa mesmo, Senhor, assim, acima de tudo, Senhor, o Senhor possa estar colocando as Tuas vontades, os Teus sonhos, Senhor, nos nossos corações, que eles possam estar se tornando os nossos sonhos também, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço por esse momento, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos lembrar essa linda música que nós cantamos no ano passado, durante a nossa campanha de comunhão. Hoje é o dia em que celebramos a ceia do Senhor e é um momento em que nós nos reunimos em volta da mesa do Senhor para celebrar a nossa comunhão. Graças
fala como é precioso para Deus a comunhão dos santos. Tá? E às vezes a gente quebra essa comunhão só porque a cor do casaco, né, do manto. Eu não gosto de vermelho, então hoje eu não vou cumprimentar. A gente quebra essa comunhão, às vezes, por detalhes que são coisas insignificantes, não é isso? E nós vamos declarar que esse nosso Deus é um Deus de milagre. Vamos adorá-lo por tudo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque esse pedido de oração que a gente vai fazer após a música, né? Que a gente ainda nem pediu. É efeitos especiais. Talvez está todo mundo acordado. Então nós vamos já adorá-lo já. Porque Ele ainda vai fazer. Pelas vidas que Ele ainda vai transformar. Que a gente tem orado, né? Por isso, Deus seja glorificado. Glórias ao nome dEle. Amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei.
Senhor as nossas petições. Pode sentar. O Senhor vai estar orando. E nós vamos estar orando pela família da irmã Ângela, né? Faleceu uma irmã dela ontem. Lá no Rio de Janeiro. Deus possa estar confortando o coração da família, as pessoas mais chegadas, também dando para o dia a dia. Que Deus possa estar com a saúde, né? A irmã Ângela e a família dela. Gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela minha sobrinha, Juliana, que tem uns probleminhas, né? Ela tem uma esquizofrenia. Não sei ainda o diagnóstico de criança, ela já é assim, né? Ela tem 25 anos, mas ela age como uma criança de 10 anos. E eu não acho que vai ter que interná-la no hospital psiquiátrico, porque ela está agredindo agora a mãe, essas coisas assim, está bem complicada a situação dela lá. E é tudo no público, no Rio de Janeiro, então a gente fica muito preocupado, porque é tudo muito mais difícil, né? Que Deus possa ter uma sabedoria, se interna, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. As medicações não estão fazendo efeito, eles têm que voltar lá, ficar com o soro, voltar, ou então levar no socorro, eu orientei, né? Mas aqui é uma coisa que funciona de um jeito, lá funciona de outro. É difícil, né? É condição moçal. É bem complicado. Não sei como é que funciona aqui no hospital lá. Mas que Deus possa estar indo na frente, né? Abrindo as portas lá e dando a ela também paz, né? Ter equilíbrio para poder ficar em casa com a sua família, né? Que o melhor é cuidar em casa, tomar medicação direitinho, né? Mas aqui isso vai ficar. Essa semana que vem, todo mundo fala. O nome dela é Juliana. Né? Quando vocês puderem orar, né? Orem pela Juliana. E vamos estar orando pela família dos irmãos que carecem de salvação, né? As pessoas que estão, que a gente tem orado. A gente não cessa de orar, continua orando, para que seja alcançado, né? No amor de Deus. Eu vou chamar o pastor e ele vai estar orando. E depois orar sobre o meu irmão, que era muito pegada nela, e ele não conseguiu, para ter voltado com o outro. Meu nome dele? Paulo César Inácio Paulo César. Você vai orar pelo Paulo César, que não agradecer pela. Entendeu nada, então? Ah, sim, a Zezé quer agradecer a Deus porque os exames dela, graças a Deus, pelo que Deus também. Ah, é. E ela foi para cá. Agradecer a Deus porque a irmã Zezé fez alguns exames bem específicos ali, que o resultado era um pouco, até sair um pouco preocupada. Obrigada, Deus. Mas, graças a Deus, os resultados foram ótimos, né? Graças a Deus, né? Não deu nada, que ela seguindo dela também não era direitinho, né? Não deu nada. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Mas a mesa é Juliana, né? Nós oramos na hora da LD, agradecendo a Deus pelo casamento da Juliana, porque Deus abençoou, deu certo, né? Esse novo lar da nossa igreja, né? Que a gente, como mães, mulheres mais experientes, possamos ajudá-la, né? Em oração pela família dela, que ela construiu do Senhor, é importante, né? Ela construiu a casa dela do Senhor. E a gente tem que ser grato. O pastor vai estar orando, lembrando disso, né? Receber pelo Paulo César, que perdeu, a mãe não está assim, aceitando a morte. Deus possa consolar pela Juliana e a sobrinha. Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento em intercessão. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa aplicar nos corações de todos que estão aqui a Tua boa e santa vontade, e sobre aqueles também que de alguma forma estão presentes nessa celebração. Pedimos que o Senhor conforte o coração daquela que perdeu sua ente querida, e aqueles que estavam à sua volta também, seja confortado pelo Senhor. Pedimos também um beijo para o Zé Carlos, a sua filhinha,
problemas que ela tem passado. Nós sabemos que o Senhor sabe como resolver este problema. Mas nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai poderoso, o Senhor conhece todos aqueles que nesse momento suplicam a tua intervenção. O Senhor conhece inclusive aqueles problemas que às vezes a gente não expressa, mas que diante do Senhor é bem conhecido. Pai eterno, fica com a gente. Agradecemos também, ó Deus, pelo enlace matrimonial, a Juliana, o Cleiton, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, assim como já tem abençoado naquela cerimônia. Sim, Senhor, que o Senhor seja cada vez mais reconhecido na vida deles e através da vida deles. Obrigado pelos pais deles também, que conduziram os dois até aqui e onde abençoá-los continuamente. Fica com a tua igreja, Senhor. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos dedicar ao Senhor nossas ofertas e os nossos dízimos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, a oportunidade que tivemos de trazer as ofertas alçadas até a tua casa. Ó Deus, tu possa estar abençoando grandemente, Senhor Deus, a tua igreja, os irmãos que ofertaram hoje, aqueles, Senhor Deus, que têm ofertado nos domingos. Nós possamos ter a consciência, Senhor Deus, de que tudo que temos pertence a ti. Que nós possamos estar com o nosso coração grato, Senhor Deus, diante da tua presença, na tua casa, pelo muito que tem feito em nossa vida. Muito obrigada, Senhor Deus, e continue conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um dos momentos mais significativos na vida da igreja é a celebração da Ceia do Senhor. Isso foi um marco
muito significativo na igreja primitiva. E é interessante que a igreja primitiva, diferente da gente, eles quando celebravam a ceia era o dia inteiro. Era um dia de festa. Que foi a transformação, né, da Páscoa, da libertação do povo de Israel lá do Egito. Lembra que Jesus estava celebrando, em princípio ele estava celebrando a Páscoa. O que significa a Páscoa? Passagem. Quando o anjo da morte ia passar lá entre os habitantes dos egípcios, ia passar naquelas casas e ia tirar a vida de todos os primogênitos. Mas a casa que tivesse nos umbrais, né, ou nos portais, a marca de sangue, o anjo da morte não ia passar, não ia entrar. Então, é a passagem. E essa celebração ficou bastante presente, inclusive tinha o pães asmos, né? Por que os pães asmos? O pães asmos é o pão sem fermento, porque eles não deixavam, foi muito rápido a saída, então não dava para levedar o pão. Já fez pão também. Você deixa ali um dia para o outro, né, para que o fermento atue, mas eles não puderam fazer isso, fizeram rápido. Então era o pão sem fermento. E essa libertação do estágio de escravo para liberto. Essa é outra passagem. Eles não estavam mais agora presos, estão passando para a liberdade. Agora Jesus Cristo dá um outro significado da Páscoa. Agora ele dá o significado da libertação dos pecados. Ele dá o significado da libertação da morte para a vida. E ele diz que ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Jesus é aquele que nos tira da morte para a vida eterna. E quando ele celebra com os seus discípulos, ele faz essa passagem agora da Páscoa judaica para a Páscoa cristã em Cristo, né? E ele dá esses dois significados. Este é meu pão, este é meu corpo, quando ele mostra o pão, que é partido em favor de vocês. Depois ele pega o cálice e diz: esse é meu sangue, é o sangue da nova aliança, do novo pacto que Deus faz com o homem. Agora, um pacto não de matar animais para perdoar pecados, mas o Deus eterno se faz carne e osso e morre no nosso lugar. E o sangue de Jesus derramado nos perdoa de todo o pecado. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse tamanho privilégio que o Senhor nos concede de estarmos trazendo à memória o teu sacrifício que o Senhor fez por nós lá na cruz. Ó Deus, como diz o profeta Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. E nós queremos agradecer e engrandecer o teu nome por imensa graça derramada sobre aqueles que assim desejarem receber a ti como seu Salvador, como seu Senhor. Recebe nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. A irmã Mônica vai estar distribuindo os elementos.
A palavra de Deus diz que o Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido em favor de vocês. Em nome de Jesus, comamos este pão. Irmã Meire, que vai. Senhor, nós te agradecemos por mais essa ceia. Estamos aqui, Senhor, de joelhos, humildemente, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Abençoa, Senhor, o pastor dessa igreja, a sua família, abençoa cada membro. Aqueles que não puderam comparecer aqui também, Senhor, abençoa. Pedimos, te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de tomar a ceia diante do teu altar. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, em memória do sangue de Jesus Cristo, derramado lá no Calvário, em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Bebamos desse cálice. A irmã Zé pode orar? Rezemos para os capítulos do nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Tua graça, misericórdia, obrigado, Senhor. Obrigado por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa aliança que temos contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. E o Senhor ser o nosso verdadeiro e o Salvador. Muito obrigado. Te damos graça por este momento de comunhão, por este momento, Senhor Deus. Estamos louvando, estamos declarando que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus poderoso, Senhor. Muito obrigado. Sacrifício, tão grande sacrifício na cruz. Em nome de grande amor. Amém. Nós temos conversado acerca da ação do Espírito Santo de Deus na vida da gente, de que maneira ele pode estar atuando. E uma das coisas que eu acho bem significativa na fé cristã é essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, que ele voltaria para o Pai, e os discípulos ficaram aborrecidos, e iam se sentir abandonados. Mas ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o outro não vem. O outro, ele estava falando do outro Consolador, que é o Espírito Santo. E é muito interessante essa presença. Qualquer dia a gente vai conversar mais minuciosamente sobre essa dispensação do Espírito Santo, que é muito significativo na Igreja de Cristo. E existe muita confusão em entender a ação do Espírito Santo. Ele atua de uma forma lá no Velho Testamento, em algumas pessoas, não em todos os crentes, alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns reis. E agora, já no Novo Testamento, cumpre-se aquela profecia feita lá no capítulo 2 de Joel, que o Espírito Santo seria derramado, Atos capítulo 2, seria derramado sobre toda a carne. E
é mais interessante. Quando Jesus é glorificado, ou seja, quando Jesus volta para a glória, aí, 50 dias depois, né, o Espírito Santo é derramado lá no dia de Pentecostes. Aí nós temos uma outra ação do Espírito Santo, uma ação mais presente, mais constante, que é que tenha, em outras palavras, ele tem a função de moldar em nós o caráter de Jesus. Uma das funções maiores do Espírito Santo é essa: moldar em nós o caráter de Jesus, que é o caráter do homem perfeito. A gente vai ver isso, que é muito significativo. E aí eu quero conversar sobre esse tema, a paz moldada pelo Espírito Santo. O texto básico está em Romanos 8:6, que está escrito assim: porque a inclinação da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Leiam comigo isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Por incrível que pareça, é uma coisa bem estranha, o ser humano não gosta de guerra. Não gosta de conflito. Qual é um dos sinônimos para paz? Diz o dicionário, que é ausência de conflito. Então, se você tem ausência de conflito, você está em paz. Esse é o padrão dos homens. A gente vai ver que, como Jesus é diferente. Com Jesus, mesmo em conflito, você pode viver em paz. E o que é interessante é um paradoxo, né? O paradoxo é a ideia completamente contrária, uma oposta à outra. Por um lado, o homem gosta muito da paz, mas, entretanto, muitas vezes, para você obter a paz, você tem que causar algum conflito. Estranho isso, né? Às vezes o conflito de ficar distante de pessoas, tem pessoas que você vai conviver com elas, só vai dar confusão. Você vai tentando. E a Bíblia vai dizer, enquanto for possível, tendes paz uns com os outros. Então, às vezes, vem o conflito. Mas como entender isso? Teologicamente falando, o homem, quando foi criado, ele foi criado para viver em paz. Lá no Éden, lembra do Éden? Lá havia uma harmonia completa. A harmonia entre o homem e a natureza, certo? Está lá Adão conversando com os animais. Ele estava louco, não. Ele estava dando nome aos animais. A Eva que parece que deu ouvido a quem não deveria dar, né? Mas ele tinha harmonia com os animais. Um não agredia o outro. Você não vê esse tipo de coisa. Havia harmonia entre o homem e a natureza. Havia harmonia ali no Éden, antes do pecado. Havia harmonia entre o homem e seu semelhante, ou seja, o homem e a sua esposa, que era a pessoa que era semelhante a ele. E por excelência, por origem, havia paz, harmonia entre o homem e o Criador. Entretanto, quando entra o pecado, aí começa a confusão, começa os atritos, começa a se degringolar aquilo que a gente tanto ama, que é a paz. Há um livro que eu gosto muito, de Raul Lindsay. Raul Lindsay escreve, entre outros livros, ele escreve o livro A Agonia do Grande Planeta Terra. E ele fez uma anotação que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, abre aspas, é ironia que o homem parece nunca aprender com o passado, especialmente se esses erros se relacionam com catástrofe de grande vulto. Ele diz, dizia-se que a primeira grande guerra iria acabar com tudo quanto é guerra. Mas, não obstante, o mesmo palco, dentro da mesma geração da primeira guerra, aconteceu a segunda guerra. E agora, ele diz, desesperadamente a gente corre em todos os cantos da terra
para ver se a gente impede que esse estopim, né, seja acendido, e vamos evitar que isso ocorra. Como vamos evitar a guerra? Como vamos evitar a terceira grande guerra? Ele diz que seria fatalmente o fim antecipado da humanidade. Vocês não percebem isso também? Uma terceira grande guerra hoje seria um fim antecipado. O poderio que o homem tem de bombas, de tecnologia de guerra, seria o fim da humanidade. E ele continua: volvendo às páginas sombrias da história, o que vemos é um registro de luta constante, de homens para se acomodar com o outro. E ele vai dizendo, o homem em guerra com sua família, família combatendo famílias, tribos guerreiam entre si, e nações investem contra nações. E ele diz, desde que o mundo é mundo, não se tem notícia de que há paz em toda a terra. Se há paz aqui, lá no outro continente tem guerra. Se há paz num país, o outro está em guerra. Por que será que, apesar das terríveis lições aprendidas da história das guerras e suas consequências, os homens parecem brincar à beira do precipício, de uma terrível destruição? Jesus vaticinou que o homem não aprenderia do passado, nem daria atenção às advertências quanto ao futuro. O homem acabaria mergulhando o mundo inteiro numa guerra tão vasta, tão destruidora, que somente com a sua volta daria fim ao conflito que evitaria o total aniquilamento da humanidade. Ele continua: o homem não pode aprender, aliás, o homem não pode impedir as guerras. Ele não tem como parar as guerras, porque não aceita a causa fundamental das guerras. Qual é a causa fundamental das guerras? A Bíblia responde. Deus disse através de Tiago, ver se eu coloquei. Não, essa não. Deus disse através de Tiago, capítulo 1, capítulo 4, de 1 a 2. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossas carnes? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e viveis a lutar e fazerem guerra. Dentro do homem existe uma natureza extremamente egoísta. O homem voltou-se para ele mesmo, olhando para dentro de si mesmo, tomando decisões de costas para Deus. O homem cortou o relacionamento com aquele que seria o autor, consumador da nossa paz. Fé da nossa paz, fazendo paralelo. E não adianta, por mais que o homem tenha grandes conquistas, por mais que o homem tenha extremos conhecimentos, ele não tem como preencher o vazio que há dentro dele, que antes era cheio de Deus. Não adianta. Não adianta títulos, não adianta poderio econômico, intelectual, não adianta ir lá fazer não adianta. Porque o vazio que há dentro do homem é do tamanho, a gente diz, de Jesus. É do tamanho de Deus, não tem como preencher com tudo que a gente tem de necessidade. O homem desconectado, desligado, cortado o relacionamento com Deus, Raulini se diz, ele é como um avião, um grande avião de grande porte, voando em desaceleração e acaba o combustível. A gente sabe o que acontece quando acaba o combustível, né? A gente soube o que aconteceu com aqueles jogadores de futebol da Chapecoense. Acabou o combustível. O homem vivendo sem Deus, tomando decisões sem Deus, é como esse avião de grande porte quando acaba o combustível. Caminhando para a destruição. Evidentemente, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa saúde, uma situação financeira equilibrada,
você tendo algumas conquistas, isso pode trazer algum tipo de paz, mas infelizmente é uma paz muito frágil. Alguém diz assim: quando eu tenho com dinheiro no bolso, eu estou em paz. O bolso fica furado, cadê a paz? Não, eu tenho saúde, é maravilha. Acaba a saúde, acabou a paz. A paz que Deus oferece, ela não depende dessa estrutura humana, não depende da nossa capacidade intelectual, não depende da nossa estrutura socioeconômica. A paz que Deus oferece através de Jesus, ela é de forma sobrenatural. Por isso o apóstolo Paulo diz: a paz que excede a todo entendimento. E Jesus também diz, né? Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Percebe a diferença? A grande diferença. O pastor Davi Gomes, ele foi meu professor também no seminário, ele escreve um livro, acho antes, né? Agora, citando o pastor Davi Gomes, ele escreve um livro, O Espírito Santo, um executivo de Deus. E ele vai dizer que é o Espírito Santo que vai moldar em nós tudo aquilo que Deus quer que aconteça na vida da gente. O caráter pacífico, de verdade, ele vem pela atuação do Espírito Santo. Daí então, nessa minha reflexão baseada nesse argumento, título: a paz moldada pelo Espírito. A primeira coisa que eu aprendo, que a paz moldada pelo Espírito Santo, ela é subproduto da nova natureza do homem, o que a Bíblia chama de regeneração. Regenerar, perceber, é uma palavra composta, né? Generação vem de Gênesis. Regeneração é nascer novamente, ou, na nossa linguagem, no novo nascimento. Daí que o Espírito Santo começa a atuar a partir dessa regeneração realizada pelo Espírito Santo. Em João 3,6, Jesus fala assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como pode o homem nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos a Jesus. Pode voltar para a barriguinha da mãe e voltar e nascer novamente? Jesus não está falando de reencarnação, ele está falando do novo nascimento, de nascer espiritualmente. Em João 3,4, Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Em João capítulo 1, de 12 a 13, diz assim, vocês podem ler? Dá para ler? Tem que apagar ali a dali da frente, que agora o sol abriu, ele está o sol abriu agora. Melhorou até para mim também. Vamos lá? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é a primeira grande atuação do Espírito Santo na vida da gente, do ser humano. Quando ele habita na gente, aí nós somos gerados agora pelo Espírito Santo. A primeira grande pacificação que o Espírito Santo faz é nossa para com Deus. Quando a palavra de Deus diz assim:
A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, você crê de seu coração. Quando você abre seu coração para Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida. E aí ele vai produzir aquilo que a Bíblia vai dizer em Efésios 5, 22. Mas o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade. Aí ele começa a atuar em nós, dando-nos essa paz com Deus. É a partir dessa paz com Deus, sente para mim, irmão? A partir dessa paz com Deus, oriunda através, quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Primeira atuação dele, você abrir o coração para Jesus, o Espírito entra na tua vida e te dá paz com Deus. E daí vem o resultado daquilo que a gente vai começar a sentir paz, a viver paz. Eu diria assim, não porque, como eu disse, está com dinheiro no bolso, não porque todo mundo te ama, está te tratando bem, não. Porque o problema maior foi resolvido quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e você se arrepende dos seus pecados, e aí ele entra no seu coração. Eu creio que algumas pessoas, muitas pessoas, precisam dessa paz, desse novo nascimento. Outras pessoas precisam disso, quer ver? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Já entende que é regeneração, né? É o novo nascimento espiritual, que você nasceu para Deus. E agora ele fala, e da renovação do Espírito Santo. Muitas pessoas precisam da regeneração, ou seja, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e nasce de novo, nasce espiritualmente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, os eventos se passaram. Agora, poucas pessoas precisam da regeneração, dessa renovação. Quando alguém se afasta do Evangelho, quando alguém deixa apagado o Espírito Santo, mas ele recebeu a presença de Jesus, talvez tenha que fazer aquela oração como Davi fez quando ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Talvez para algumas pessoas a oração seja essa, torna a dar-me a paz do Espírito Santo. Eu preciso constantemente dessa renovação. E eu vou dizer para os irmãos, quem é de nós que não precisa dessa renovação constante? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas. Elas são novas cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Segundo lugar, eu aprendo nesse pensamento da ação do Espírito Santo, que a paz moldada pelo Espírito Santo será subproduto da maturação realizada pelo exercício de nossa comunhão com Ele. Efésios 4, de 1 a 13 diz isso. Leia comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí ele está falando de dons espirituais, da ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que já o receberam como seu Salvador. Ele diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura e à plenitude de Cristo, ao estado de pessoa madura. Maturação é um processo de crescimento, entende? Isso significa que essa paz moldada pelo Espírito, ela não é estática, ela não é inerte para, já aceitei Jesus, agora só vou viver tranquilo. Não. A casa está caindo, não, mas eu estou tranquilo. Aí ficou Estou tranquilo, não, Jesus é bom, estou tranquilo. Então, uma tempestade dentro
casa, né? A telha foi embora. Você vai perceber que às vezes você vai precisar ficar nervoso. Lembra de Jesus? Houve alguém tão pacífico quanto Jesus na face da terra? Não. Mas quiseram fazer bagunça na casa do pai dele. Aqui não. Pra fora todo mundo. Ele perdeu a paciência. Não, bagunça não. Vai fazer em outro lugar. Aqui não. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a paz. Às vezes é necessário a gente ser energético, ter energia positiva. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Entende? Eu posso ficar irado? Sim. Mas não significa isso que eu não estou em paz. Parece. É paradoxal essas coisas, né? Isso significa dizer que esse processo do Espírito Santo em nós, ele é, eu chamo de bipartite, duas partes. Ele atua em nós, mas nós precisamos exercitar isso. Ok? De que forma? Eu só vou orar agora, Senhor, eu quero estar em paz. Não, você às vezes vai ter que fazer esforço. Um dos primeiros grandes esforços que a gente faz é a leitura da palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos amadurecer, nos tornar mais maduros. A gente vai aprender muitas coisas para a gente evitar tirar não só a nossa paz, mas tirar a paz de outras pessoas. O que é a palavra de Deus em relação aos pais e filhos? Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ok? Mas o homem é crente, está lá na igreja, louvando a Jesus, mas chega em casa, é o terror dos filhos. Que coisas, que relacionamento com Deus é esse? Já vi pessoas que conhecem, Bíblia de capa a capa, sim, na igreja, mas é um transtorno dentro da igreja, briguento, gente briguenta. Mas se perguntar em tudo a Bíblia, sabe tudo a Bíblia. Tudo. Pessoa que vai estar na escola dominical, está prestando atenção, não está prestando atenção, ele está querendo ver qual é o erro que você vai cometer, para depois apontar. Eu falei, meu pai, o que é isso? Meus irmãos, cá entre nós, algumas pessoas esquecem disso. A gente adoece do estômago, a gente adoece do coração, a gente adoece do pulmão, mas a nossa mente também adoece, irmão. Existem pessoas cristãs que precisam ser tratadas, porque a gente recebe tanta carga negativa durante a vida, às vezes, principalmente dependendo do que tipo de família que você veio. Então, muito conflito. Existem pessoas que aprendem que viver em família é viver em confusão. Então, tem mulher assim que vive provocando o marido, é crente, mas na casa dela, o pai dela vivia só batendo na mãe, então ela fica provocando o marido para ver se o urinão está batendo. Ela vai se sentir bem, que coisa doida. Não é claro que ninguém vai fazer assim conscientemente, precisa de cuidar. Mas é crente, eu diria mas é imaturo, ainda é bebê na fé. Tem muita gente que conhece a Bíblia, um capa, mas é bebê na fé. Como é que você percebe bebê na fé? Não é se conhece muito de Bíblia, é como você se relaciona com as pessoas. Entende? Deus é bom, até que todos cheguemos. E em Efésios 4:3, anteriormente a isso, ele diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz: se esforçando para manter a paz. Esse é uma medida que precisamos ter constantemente. Eu creio, meus irmãos, que segundo a boa vontade de Deus, a gente precisa ser promotores de paz. Uma das falas da bem-aventurança é: bem-aventurado os pacificadores, por quê? Eles serão chamados filhos de Deus. Tem gente que dificilmente será reconhecida como filho de Deus, porque no lugar de ser pacificador ou pacificadora, é gerador de encrenca. Já viu crente encrenqueiro?
combina. Combina? Não combina. Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração. Pessoa pacífica, que vive em paz, é a pessoa mansa. Não é briguenta. É mansa. Rogo a Deus que essa mansidão do Espírito Santo possa dominar o seu coração, possa dominar a sua vida, a sua casa, e você possa ser um promotor de paz. E eu creio que assim Deus é louvado, Deus é engrandecido, e evidentemente aqueles que ainda não receberam o novo nascimento receberão a paz de Jesus através do seu testemunho. O Senhor é bom. Tem um hino que eu gosto muito, do antigo, que ele diz assim: se paz amas dor, se quiser desfrutar, se dor amas forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O coro diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É impossível uma pessoa que tenha paz com Deus ser infeliz. É impossível. Porque a nossa paz, a nossa felicidade não depende de bens materiais, não depende de bens afetivos, não depende do tamanho da sua família, depende da tua fé com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a doxologia. A irmã Mônica ajuda a gente aqui. Vou ficar de pé. Um, dois, três. A Deus supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, ó céus e terra, seu louvor. Amém. E agora, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a paz do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja derramado sobre todos vós aqui presentes e sobre demais servos do Altíssimo, espalhado em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos.